Nesse mês eu consegui alcançar uma meta aqui no VGA11, o famoso VGA11, que é um dos maiores fiagros da nossa bolsa de investimento hoje. Se eu não me engano, ele é o segundo maior em patrimônio e com certeza é o maior fiagro em número de cotistas da nossa bolsa hoje. Então eu alcancei a meta de número de cotas que eu queria nesse fiagro e quero compartilhar aí com vocês. Já recebi o dividendo dele, vou mostrar também quanto foi que ele me pagou esse mês e vou abrir para vocês a minha estratégia de rebalanceamento da minha carteira, tá? Uma nova forma que eu busquei aqui para rebalancear e uma planilha que eu criei para me ajudar nisso. Então, se você caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreve aí para não perder mais conteúdo como esse, para acompanhar a minha jornada rumo à liberdade financeira. Deixa o like nesse vídeo e diz aí para mim nos comentários se você também tem o fiagro VGA11 na sua carteira de investimentos. E fica ligado aqui na descrição, cara, aquele material muito top, muito bacana, tanto para quem já investe quanto para quem está começando a investir. Muita informação top aí, curso, e-book, tudo que você precisa para tomar as melhores decisões para a sua carteira de investimento e começar a investir com o pé direito. Bom, então sem mais delongas, sem mais enrolação, já vou abrir aqui a minha planilha, vou mostrar alguns dados para vocês e depois a gente vai falar um pouco desse fiagro que está aí na minha carteira, ainda representando uma pequena porcentagem, mas eu já bati a meta que eu queria nele nesse momento. Depois a gente cria novas metas e vai alcançando novamente. Então vamos lá, abrindo aqui a minha página do Google, já está aí aberto para vocês a minha carteira, o meu controle de carteira aqui no Google Sheets, é uma planilha que eu criei, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho todos os meus ativos, a quantidade de cotas que eu tenho, meu preço médio, o valor atual, meu saldo atual em cada um deles. E numa outra aba aqui dessa planilha eu tenho meu controle de rebalanceamento, que seria a segunda aba aqui, mas eu não vou mostrar isso agora aqui. Vamos falar um pouco aqui da situação dele na minha carteira. Tá? A Vegia está aqui no segmento de agronegócio, que eu tenho 2 fundos na carteira de agro, que seria o KNCA e o Vegia. No momento o KNCA eu só tenho 3 cotas e o Vegia eu tenho 83 cotas. E como é que eu bati a meta somente com 83 cotas? Podem ver que hoje ele representa 3,54% da minha carteira. Eu tenho um valor de R$ 784,35 investidos no VGA11. E atualizando para vocês, aproveitando aí o valor que eu tenho investido hoje, R$ 23.643 investidos, e o meu patrimônio atual é de R$ 22.159, porque está com uma valorização aí, ou uma desvalorização, né, de quase R$ 1.500, ou 6,28% de desvalorização atualmente. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu clicar aqui na parte de rebalanceamento, que aí vocês vão entender porque é que eu digo que eu já bati a meta aqui no VG. Então eu criei alguns filtros aqui, ó, um cabeçalhozinho e alguns filtros que eu posso escolher do maior para o menor ou do menor para o maior. Então nesse momento eu vou colocar aqui do menor para o maior. Essa parte aqui é de compra e venda, né? Seria compra e venda, mas na verdade não é compra e venda. Aqui é só para mostrar para mim os fundos que eu já bati a meta e os próximos que estão com menor valor para eu alcançar as próximas metas. Então seria nesses daqui que eu teria que investir teoricamente de cima para baixo. Os que estão em vermelho é que eu já bati a meta, já alcancei. E aqui tá o Vegia, tá? Eu já passei da meta que eu tinha nele, mais de R$30. A meta que eu tinha para alcançar nesse fundo aqui, ó, era de R$750 investidos, e já vou mostrar para vocês como é que eu cheguei nesse valor. E os próximos seria aqui, por exemplo, ó, o KNCA11 com R$429 para bater a meta, BTLG tem mais 714 para eu bater a próxima meta, VGHF R$882 eu bato a próxima meta. Então como é que eu chego nessas metas? Colocando uma porcentagem em cima de um valor que eu quero alcançar, tá? Como eu mostrei para vocês, meu patrimônio atual é de R$ 22.159 e a meta que eu coloquei aqui de valor para eu alcançar é de R$30 mil. Então, para eu alcançar os R$30 mil, tendo os valores investidos em cada fundo imobiliário, eu botei uma porcentagem em cada um que eu quero. Então, na parte de fiagro, eu quero 5% em fiagro na minha carteira. Vamos colocar aqui do menor para o maior. Como eu quero 5% de fiagro na minha carteira de investimentos, e eu tenho 12 fiagros, cada um dos fiagros vai representar 2,5%. Então 2,5% com uma meta de patrimônio para alcançar de R$30 mil, então 2,5% representa R$750 nesse patrimônio de 30 mil. Então como vocês conseguem ver, eu já bati os R$750 aqui no VGA11, que eu estou com um saldo atual de R$784. Então por isso que eu estou dizendo para vocês que eu já alcancei a minha meta nele. Então eu não irei por enquanto investir nesse fundo. Quando eu bater essa meta em todos os ativos da carteira, podem ver aqui, ó, tudo que está em verde ainda falta eu alcançar a meta, o que está em vermelho é que eu já alcancei. Então quando todos aqui estiverem vermelhos,
eu vou aumentar essa meta aqui para 35 mil reais investidos. E toda vez que eu for batendo, de 5 em 5 mil eu vou aumentando. Cheguei nos 35 mil, 40 mil. Cheguei nos 40 mil, 50 mil. E por aí, toda vez que eu aumentar, essa porcentagem ou esse valor investido vai ser alterado aqui. Vou mostrar para vocês, ó, quando eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 40 mil que eu tenho que ter investido. Na próxima meta vai ser os 40 mil. Então, no VGIA, eu terei que ter aí, ó, R$1.000 investido, porque ele vai ser somente 2,5%, ele junto com o KNCA. Então, quando a meta for 40 mil, eu vou precisar investir aqui no VGIA e no KNCA, por exemplo, os dois, R$1.000 em cada um, para bater esses 2,5%. Hoje estaria faltando R$215, mas como a minha meta atual é somente de R$30 mil, então hoje eu preciso investir somente 750, então no VGIA eu já bati essa meta. E por que eu coloquei essas metas aí, esse valor, tá? Eu coloquei esse valor como meta para eu ter uma direção de onde fazer o aporte, de quanto que eu preciso investir em cada ativo para alcançar essas metas, tá? Bater essas metas e chegar numa porcentagem, a porcentagem ideal que eu quero para cada ativo na minha carteira de investimento, para cada classe de ativo, na verdade, né? Para cada segmento, tá? Logística, por exemplo, eu quero 30%, então seria 15% do meu patrimônio em BTLG e HGLG, que eu tenho atualmente só esses dois fundos. Papel, quero 35%, então já tem uma porcentagem também para cada fundo, para eu chegar nesses 35%. E as outras classes, cada um tem a sua porcentagem daqui na minha carteira. Então, no caso do VGIA, eu já bati a meta nele. Quando eu terminar nesses 30 mil que eu alcançar nos outros ativos, vamos seguir em frente e cada vez mais aumentando o objetivo de patrimônio investido. Então, voltando aqui, vamos entrar aqui agora no site do Status Invest e vamos dar algumas olhadas aqui. Nesse momento ele está cotado aqui, ó, a R$ 9,48, tá com dividend yield, que é o retorno em dividendos dos últimos 12 meses, de 18,57%, então ele entregou R$ 1,76, que se comparado com esta cotação, tá, que o dividend yield é sempre com relação à cotação atual, dá um dividend yield aí de 18,57%, foi quanto ele entregou de retorno. Com valorização ele tá caindo, tá? Ele caiu aqui 7,51%, como dá pra gente conferir aqui no site do Status Invest. Então, puxando um pouquinho para baixo, a gente já vê aqui no gráfico de cotação do último ano, que ele saiu aqui de R$ 9,00, R$10,19 para um pouco menos de R$ 9,50, R$ 9,48 nesse momento. Hoje ele já conta aqui com mais de 108 mil cotistas, como eu falei, é o maior fiagro hoje da nossa indústria, tem uma liquidez monstra de quase R$5 milhões em negociações todos os dias, então é muito fácil você comprar e vender cotas desse fundo. Liquidez é isso, é a velocidade com que você consegue comprar ou vender cotas de um ativo. E nesse momento ele está com um PVP de 1, porque ele está sendo cotado praticamente no seu valor patrimonial ou no seu valor justo. PVP que mostra isso para gente, se o fundo ou fiagro ou a ação está sendo vendido no seu valor justo, ou se você está pagando o valor justo pelo patrimônio do fundo. Como dá para a gente observar, o patrimônio líquido aí do VGIA 11 é de 823 milhões e nesse momento a gente estaria pagando aí 819 milhões por esse patrimônio. Então, uma diferença bem pouca, e o site mostra para a gente aqui como um PVP de 1, ou seja, a gente está pagando o valor justo nesse fundo. Dividendos dele sempre bem robusto, o último que ele entregou aqui de 13 centavos, um rendimento de 1,36% no mês. Vamos entrar aqui um pouco, então, no relatório desse fundo para a gente ver um pouco mais no que ele investe. Esse aqui é um relatório mais recente, já deu pra gente ver ali, né? Como já mostra aqui logo de início, tá? Logo de cara, todo o patrimônio do fundo tá alocado aqui em CRAs, distribuídos em 28 ativos, num total de 897,1 milhões de reais. Cara, se liga só, o rendimento que ele entregou foi de 13 centavos por cota, que é equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI mais 3,6% ao ano. Olha só que bacana, mano. O objetivo do fundo aqui é investir somente em CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. Ele cobra essa taxa aqui de gestão e administração de 1,15% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e tem uma taxa de performance de 10% do que exceder o CDI conforme definido no regulamento, cara. Aqui nessa parte da carteira tem coisa que eu sempre gosto de destacar aqui, que seria o quê? Essas concentrações em poucos ativos, cara. Por exemplo, como a gente consegue ver, ó, esse CRA representa 14,76% do patrimônio do fundo, tá? 14,76% tá investido somente nesse CRA. Então é bom a gente procurar um fundo que seja bem diversificado, que não tenha muita concentração, ou seja, mais de 10% do patrimônio
alocado somente em um ativo, o que não acontece aqui no VGA11. Esse fundo que é dessa gestora que eu gosto bastante, que eu acho uma boa gestora e tem essa concentração aqui que eu não entendo por quê. E se liga só neste outro aqui embaixo, que é uma concentração ainda maior, de 22,73%, cara. Se liga nisso. Então a gente tem que estar bem atento. Esse fundo tem certos riscos desse crack, ó, Langiru, que juntando todos os três ativos aqui da carteira, se eu não me engano, dá mais de 11%, ó, 3,7%, com mais aqui, ó, 6,15%, então já dá mais de 9% aqui, ainda tem mais um aqui embaixo, 2,3%, 9, 10, 11, quase 12% do patrimônio somente nessa empresa aqui como devedor. Tem alguns problemas de concentração aqui na carteira desse fundo. Então, como a gente consegue ver, ó, o duration médio aqui, ó, da carteira é de 1,9 anos e a taxa média ponderada de CDI mais 5,7 ao ano. A alocação do fundo nesse momento, ó, 100% em CRAS e 100% em CDI. Então, como a taxa Selic está para começar a cair, o fundo que é ligado aqui somente no CDI pode começar a sofrer um pouco nos rendimentos. Então, seria bom, a gestão já está começando a fazer alguns giros, já está começando a colocar um pouco mais de outros indexadores aqui também na carteira desse fundo. Na alocação por segmento, a gente vê que esse fundo atua aqui, ó, em distribuidora, cooperativa, indústria e sucro alcooleiro. São esses os segmentos que o VG atua hoje dentro do agronegócio, e na diversificação geográfica a gente vê que ele atua em grande parte do Brasil. Cara, de ter esses riscos, como eu falei a você, esses riscos aí de concentração, é um fiagro bem interessante, é um fiagro que vem entregando um dividendo muito gordo e, como eu sempre falo, dividendo alto sempre traz um certo risco que a gente tem que estar ligado, a gente não pode deixar passar muita coisa. Então é sempre bom você ter uma porcentagem um pouco menor alocada nesses ativos de maior risco, e é o que eu estou procurando fazer agora na minha carteira. Então vamos voltar aqui para mostrar para vocês então quanto foi que esse fundo rendeu na minha carteira de investimentos. Então vamos entrar aqui, deixa eu clicar aqui na parte de proventos e vou mostrar para vocês aqui é no site do Status Invest, onde eu controlo a minha carteira de investimentos, tá? Todos os vídeos que eu trago a carteira aqui, eu falo isso para vocês. Então, nesse mês de junho, o VGA11 me rendeu aí, como vocês conseguem ver, R$10,40, um yield on cost de 18,62%. Então, pode ver que meu yield on cost está maior do que o dividend yield do fundo nesse momento, tá? E, na verdade, ele me pagou por 80 cotas, as 3 cotas eu comprei um pouquinho depois. Se a gente descer aqui, a gente consegue ver o dividendo que ele me pagou aqui nesse mês. Como está aparecendo aqui para vocês, 13 centavos aqui do VGA11, 80 cotas, o valor de R$10,40. A data com ou a data que ele comunica o dividendo nesse mês foi no dia 12/7 e o pagamento foi no dia 19. Hoje eu já estou aqui no dia 22, então já tem 2 dias que esse fundo me pagou. Cara, bem interessante, bem bacana, dividendo bem robusto, tá? Já dá até para eu comprar mais uma cota só com esse dividendo aí que ele me pagou, mas dessa vez eu não vou alocar mais dinheiro nele, eu já bati a minha meta nesse fundo da minha carteira de investimento. Então eu tenho outros ativos descontados também que eu posso estar comprando nesse momento e que eu ainda não bati a meta neles. Então diz aí para mim quanto é que você já recebeu aí do VG na sua carteira de investimento, se você tiver ele em carteira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo vai ficando por aqui, valeu a nós. Fui!